Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar a semana 2 do PET, volume 7 de língua portuguesa. Mas antes de iniciarmos, venho pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Desde já, meu muito obrigada. Então, nós vamos aqui na semana 2, tem unidade temática, objetos de conhecimento, habilidades, conteúdos relacionados, né? Regências nominal e verbal. Então vamos às atividades. Leia este texto do poeta Manuel de Barros, Cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é o meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu, como quem dissesse no carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. Ela falava de sério, mas todo mundo riu, porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste, ou seja, fazer algo engraçado, né, que se passasse como humor. E fez. E mais, eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor e pode ser um instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, um menino gritou: Deselimina esse cabeludinho. Eu não deseliminei ninguém, mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler. Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro. Então, memórias inventadas, né, de Manuel de Barros. Então, vamos às questões. Responda as questões a seguir. Letra A. O narrador recorda um fato engraçado. O narrador recorda um fato engraçado. Só um instante. O narrador recorda um fato engraçado de sua infância. A avó dizer aos amigos que ele tinha voltado de ateu do Rio de Janeiro. O que se esperava que a avó dissesse na ocasião? Né? Este é meu neto. Ela até iniciou, né? Este é meu neto. Foi estudar no Rio e voltou ateu, né? E não de ateu. Ateu é, é a pessoa que não crê em Deus, né? Letra B. O narrador compara a forma voltar de ateu à expressão fantasiado de palhaço do carnaval. No carnaval. Que sentido diferente ganha a frase da avó com o emprego da preposição? Então, voltar de ateu, né, passa a ideia de que aquela mudança não é real, é algo passageiro, né, que foi só um uma passagem de carnaval, né, como uma máscara ou uma moda. Ela coloca que não vai ser real. Ele vai voltar a ser como era antes. Portanto, a frase "minha avó entendia de regências verbais" é dita pelo narrador de modo sério ou de modo irônico? Com certeza de modo irônico, né? Porque ela já empregou aí de forma errônea e acredito eu que ela não entendia mesmo, mas ele quis colocar que ela entendia para dar um humor aí ao texto. Letra C. Na frase, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. O narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto. Por que que fala transitivo indireto? Porque o verbo transitivo indireto, ele precisa de uma preposição, ele tem que ser regido de uma preposição. Então, na frase, aprendi nessas férias a brincar de palavras. Né? O narrador empregou o verbo brincar como transitivo indireto. Por que transitivo indireto? Porque ele regeu aí o verbo com uma preposição, ele colocou uma preposição depois do verbo brincar, né? Regendo a preposição de. Que outra preposição esse verbo pode regir? Então, que outra preposição? A preposição com, né? Aprendi a brincar
com palavras, né. E a preposição em também, vocês não devem brincar em locais perigosos. Então o verbo brincar, ele pode ser regido da preposição com, brincar com, e também da preposição em, brincar em locais perigosos. Letra D. Na frase: por depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. O narrador poderia ter dispensado a preposição por, né? Por depois, né? Depois ouvi. Entretanto, que sentido essa preposição acrescenta ao enunciado do texto? Esse por aí, ele coloca como se ele tivesse aproximando a sua fala, né, a fala da sua avó e até a fala do vaqueiro. É como se ele tivesse que querer ser inserido nessa variante linguística, né, que tanto o vaqueiro quanto a avó falam. Ele queria se aproximar, ele queria como se tivesse uma ideia de aprovação, né, de 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 aproximação de falas, de ele quer estar próximo, ele quer ser visto como um falante da língua que não seja a língua culta, né. Letra I. Na frase cantada pelo vaqueiro: "Ai morena, não me escreve que eu não sei a ler", por o narrador por quê, né? Porque o narrador estranha o emprego da preposição "a". Porque segundo a norma padrão, né, não se usa aí, não seria correto usar esse "a" aí antes de ler e depois de "sei", não sei a ler, não sei ler, né. Levante hipótese: por que na visão do narrador a preposição "a" aumenta a solidão do vaqueiro? É Esse uso aí desnecessário dessa preposição, faz com que o termo "eu", né, que representa aí o narrador, o locutor fique mais longe do termo "ler", né, que é essa ação que poderia aproximá-lo um pouco de sua amada. Então, se ele soubesse ler, ele poderia matar a saudade lendo a carta da morena, né. Então esse "a", ele como se realmente aumentasse a distância dele com a carta, né, com o saber ler. Número 3. Após ler as informações a respeito da sintaxe de regência, enumere em seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano em que essas regras são desobedecidas. Ou seja, escreva em seu caderno 3 situações em que essas regras são desobedecidas. Vou colocar para vocês aqui. Então, regência verbal, o errado e o certo. Forma incorreta e forma correta. Assistir o filme. A maioria das pessoas, né, fala: "Ah, vou assistir o filme, eh, Prova de Fogo", né, não fala: "Vou assistir ao filme", né. Então, o correto é assistir ao filme. Chegou no Rio, vou no Rio, né, é chegar ao, é ir ao. Os professores estão de greve, a gente só ouve sempre assim, mas os professores estão em greve. João namora com Maria. O correto é João namora Maria, né? Namora Maria, não já namora com Maria. Repetir de ano, né? A gente não repete de ano, a gente repete o ano. É preferir este mais do que o outro. É preferir este a outro. Desobedeceu o pai. Quem desobedeceu ao pai. Estava ao ponto de desistir, estava a ponto de desistir. Então, esses aqui são alguns erros frequentes, né, que a gente comete aí no nosso dia a dia. Então, a forma incorreta e a forma correta. Então, aí vocês podem, voltando aqui ao material, né, que pede para vocês escreverem no seu caderno pelo menos 3 situações do cotidiano em que essas regras são desobedecidas. E aí vocês podem colocar alguns desses verbos, né? Por exemplo, o verbo assistir, com sentido de presenciar, né, que é usado sem preposição, é errado. Eu já assisti esse filme, o correto. Eu já assisti a esse filme. Ir, usado com a preposição em mais a, né, na, errado. Há muito tempo não vou na escola, o correto. Há muito tempo não vou
à escola. E o verbo obedecer, que ele é regido de preposição, né? Obedecer, eu preciso obedecer o mestre, errado. Eu preciso obedecer ao mestre. Então, vocês veem aí no cotidiano de vocês quais verbos aí que vocês utilizam de forma incorreta e coloquem 3 situações, depois, se possível, até que corrija, né? Coloque a forma correta. Então, continuando. Regência verbal é a relação de dependência entre os verbos e os termos que se seguem a eles e completam o seu sentido. Nesse aspecto, os verbos são os termos regentes, enquanto os objetos, direto e indireto, e adjuntos adverbiais, são os termos regidos. A seguir, apresentamos alguns exemplos de verbos e suas respectivas regências. Você vai observar que, conforme o seu significado, alguns verbos podem ter mais do que uma forma de regência. Então, nós temos aí os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. E nós temos os verbos transitivos diretos e indiretos. E os verbos intransitivos, né, que eles não precisam de complemento. O verbo transitivo direto, ele vai precisar de um complemento que vai ser usado depois desse verbo sem preposição. O verbo transitivo indireto, ele vai precisar de um complemento que vai ser regido de preposição. O exemplo aqui, esquecer e lembrar. Verbo transitivo direto, quando não pronominais. Que chateação, esqueci o nome dele. Aí não teve preposição. Quais são as preposições? De, por, para, com, sem. Esqueci o nome dele. Então, não teve preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Agora, quando pronominais exigem a preposição. Esqueci-me do livro. Aí, um verbo transitivo indireto vai exigir a preposição. O verbo informar, verbo transitivo direto, dar notícias, esclarecer. Os jornais informaram o público consumidor. Informaram quem? O público consumidor. Agora, um verbo transitivo direto e indireto. O secretário informou a nota ao aluno. O secretário informou o quê? A nota. A quem? Ao aluno. Aí nós tivemos a regência do verbo transitivo direto e indireto. Aqui só voltando aqui no verbo transitivo indireto do esqueci-me. Esqueci-me de quê? Né? Do livro. Aqui nós temos a preposição de. Né? Então, aqui, esqueci o nome dele. Esqueci o quê? O nome dele. Não teve preposição. Esqueci-me do livro. Esqueci-me de quê? Do livro. Teve a preposição de, né? De mais o. Então, vocês têm que dar uma lida, estudar a regência verbal para vocês analisarem quando que o verbo é transitivo direto, transitivo indireto. O verbo intransitivo, morar, residir, rege adjunta adverbial com a preposição em. Minha comadre assiste em Santos, ou seja, ela mora em Santos. Né? Então, teve aí uma adjunta adverbial de lugar. Tá? E nós temos também a crase. Né? Vamos à loja para comprar outros enfeites. Então, vale mencionar ainda que a ocorrência da crase, junção do artigo a mais a preposição a, encontra-se intrinsecamente relacionada aos casos de regência verbal. Né? Vamos a. Quem vai a algum lugar. E qual é esse lugar que você vai? A loja. Então, juntou a preposição a, mais o artigo que está antes da palavra loja, juntou e ficou a, né? Esse azinho com acentinho para trás. Então, a seguir, 5 dicas para usar a crase corretamente. A crase deve ser empregada apenas diante de palavras femininas. Lembre-se de utilizar a crase em expressões que indiquem hora, antes de locuções adverbiais femininas que expressam ideia de tempo, lugar e modo. A crase, na maioria das vezes, não ocorre antes de palavra masculina, exceto quando a expressão à moda de estiver implícita na frase, e existem situações em que o emprego do acento indicador de crase é opcional. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos. Então, encerramos aqui a semana 2 do PET volume 7 de Língua Portuguesa do 9º ano. Fica aqui o meu forte abraço e uma ótima semana.